Hoje eu queria conversar com vocês sobre a sexualidade. No entanto, é sempre bom você se lembrar que tudo quanto nós vamos dizer aqui hoje, como a gente disse nas últimas semanas, é um contraponto, Nós vivemos num mundo cercado e envolvido pela sabedoria secular. Quando você assiste um filme de Hollywood, quando você assiste um seriado da Sony, quando você assiste uma novela da Globo, quando você lê uma revista feminina, quando você escuta num talk show um terapeuta sem pressupostos cristãos conversando, eles estão falando da sabedoria secular. E tudo gira em torno do ser humano, que são vistos como indivíduos. A grande questão é a realização pessoal, o sujeito é um autônomo, o mundo gira em torno do mercado de trabalho e tudo tem que suportar o mercado de trabalho. Quando você abre as páginas da Bíblia e começa a ler as páginas da Bíblia, meditar nas palavras de Deus, você vai perceber uma inversão de valores, porque quem está no centro é Deus. Nós somos convidados a não sermos indivíduos, mas sermos pessoas que se relacionam. O propósito da vida não é a realização pessoal. A realização pessoal é uma consequência de nós estarmos livres para amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Liberdade é estar em Cristo, porque quando nós estamos em Cristo, nós temos a condição de dizer não para as imposições culturais. O centro da vida é a família, e tudo gira em torno da família e não do trabalho. Conversando hoje sobre sexualidade, eu poderia colocar aqui mais um item nessa coluna: sexualidade. O que é sexo na cultura secular? Sexo, entretenimento. A gente vê sexo, a gente escuta sexo, a gente faz sexo. Dentro da sabedoria secular, um final de semana sem sexo é um final de semana incompleto. Não teve entretenimento. Quando você abre a Bíblia, o que é sexo? Sexo, na sabedoria bíblica, é o ápice da relação de intimidade entre um homem e uma mulher. Para a sociedade, sexo é um produto, tanto que ele pode ser vendido. Para a Bíblia, sexo é um relacionamento sagrado entre indivíduos criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, tudo que a gente tem aprendido, não só acerca do mercado de trabalho, esbarra nesse verso 2 do capítulo 11 de Romanos, que diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso convencer você de que o que eu apresento para você como sabedoria bíblica é o que você tem que fazer. Eu não posso. Não está em mim esse poder. O que eu posso fazer aqui é expor para você qual é a sabedoria bíblica. Agora, você pode optar por se deixar conformar pela cultura secular ou renovar a sua mente na direção do que Deus chama de sabedoria. Hoje a gente conversa sobre a sexualidade e a construção da família. Antes, algumas considerações que eu preciso fazer. Primeiro, de certa forma, perceba aí, de certa forma, nós não somos responsáveis por aquilo que nunca tivemos oportunidade de ouvir. De certa forma. Por isso, não podemos nos deixar consumir por qualquer forma de remorso ou erros cometidos no passado, quando alguns de vocês nem mesmo tinham conhecimento do que a Bíblia diz acerca desse assunto e como o que a Bíblia diz acerca desse assunto é sábio e convincente. Tem gente
que vai ouvir o que eu tenho para dizer hoje e não vai ter dúvida nenhuma. Pisei na bola. Mas pisou na bola num momento em que não tinha o conhecimento da profundidade desse assunto e como a sabedoria de Deus é consistente. Ainda, quando nós tomamos conhecimento de determinadas informações, ouvimos e aprendemos acerca dos princípios de Deus, a partir daí, nós somos responsáveis pelo que nós vamos fazer com o que nós recebemos. Ou seja, a partir do momento em que ganhamos o conhecimento de quais são os princípios de Deus sobre cada assunto que envolve cada área das nossas vidas, aí sim nós precisamos fazer uma opção. Nesse sentido, ficar em casa todo domingo e não estudar a Bíblia traz menos responsabilidade. Nesse sentido, conhecer o que a Bíblia trata acerca de determinados assuntos é mais do que um privilégio, é responsabilidade. Neste sentido, você era menos responsável até algumas semanas atrás, antes de você ouvir algumas coisas. E a partir de hoje você se torna mais responsável pelo assunto que nós vamos tratar. Outra coisa importante, as experiências, sejam elas boas ou más, não são base para o estabelecimento de princípios para a vida. Não são. Por favor, enquanto eu falar algumas coisas aqui acerca dos ensinamentos da palavra de Deus, da sabedoria bíblica, não deixe um ruído ocupar a sua mente dizendo assim: mas na minha experiência foi diferente, na minha experiência foi diferente, na minha experiência foi diferente. Nós não estamos aqui discutindo experiências, nós estamos discutindo princípios. E quer a tua experiência passada tenha sido ruim, ou tenha sido boa, ela não serve de parâmetro para estabelecimento de princípios. Quem estabelece princípios é o construtor. E a gente vai caminhar e estudar o manual do construtor. E uma última consideração. Muito do que chamamos hoje de natural. Mas isso é natural. Mas isso é um instinto natural. Mas isso é um comportamento natural. Mas esse é um posicionamento natural. Muito do que nós chamamos hoje de natural são elementos de uma cultura, permita-me chamar aqui, eu já defino isso, uma cultura pós-queda. Pós-queda. Pessoas que analisam o comportamento humano, pessoas que estudam as enfermidades físicas, emocionais, espirituais dos seres humanos, jamais podem se esquecer que nós estamos estudando um ser humano no momento pós-queda. Existem coisas que são naturais, sim, mas pertencem a esse momento pós-queda. Eles não são naturais aos olhos de Deus o Criador. Eles são agressivos aos olhos de Deus Criador. Porque Deus não nos criou para muitas das coisas que hoje nós fazemos e chamamos de naturais. Bem, para tanto, eu queria estudar com vocês 2 textos bíblicos. E os 2 se encontram nas primeiras páginas da Bíblia. O primeiro deles se encontra em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E agora eu queria chamar a sua atenção para a sabedoria bíblica. Não me importa o que a sabedoria secular diga. Se deixe encharcar na sua mente e coração pela sabedoria bíblica. E a sabedoria bíblica diz: homem e mulher os criou. E Deus viu tudo o que havia feito. E sabe o que Deus disse? Esse negócio ficou muito bom. Ficou muito bom. Uau!
Que universo tremendo! Como esse negócio ficou joia! Incluindo o fato de ter feito o ser humano macho e fêmea, homem e mulher, e consequentemente sexo. O sexo existe antes da queda. O sexo, você diz, mas a Bíblia não diz isso. Bom, mas Deus disse para eles nesse momento aí que eles deviam se multiplicar. Como que você acha que eles se multiplicavam antes da queda? A cegonha, a telepatia. O sexo existia antes da queda. Essa visão de que o sexo é o pecado original não é bíblica. O sexo é uma bênção dada por Deus. Veja só, Gênesis capítulo 2, o autor vai detalhar um pouco mais a descrição de Gênesis capítulo 1, dizendo o seguinte, como aconteceu em detalhes essa criação. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aí, alguns domingos atrás eu dei a dica, Deus dá como um excelente pedagogo, Deus primeiro dá uma missão ao homem para ele dar nome aos animais. E na medida que o homem dá nome aos animais, ele mesmo chega a uma conclusão: eu não tenho uma auxiliadora que corresponda a mim. Está me faltando alguém igual. E Deus deixa brotar a necessidade no homem para daí agir. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto esse dormia, aí vem o preço, tirou-lhe uma das costelas, né? Fechando o lugar com carne. Não vou contar aquela piadinha sem graça que fala que esse negócio foi barato demais. Não, tá? Mas é importante a gente perceber que no histórico, no relato da criação bíblica, independentemente da gente estar falando de questões literais ou não, o sentido é: homem e mulher são essencialmente iguais, mas são funcionalmente diferentes. Eu já disse isso algumas semanas atrás, enfatizando a questão do homem e a mulher serem essencialmente iguais. Já eu vou voltar para enfatizar a segunda parte. São funcionalmente diferentes. O texto continua dizendo: com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Perceba aqui o que acontece. Disse então o homem. Não existe tradução em português para o que acontece no hebraico, nesse verso 23. Essa tradução em português é pobre. Por quê? Porque muitas vezes as línguas não têm correspondência, não tem sentido correspondente. Mas o que acontece aqui no verso 23 é que quando Adão enxerga Eva do jeito que Deus fez, é interessante, a primeira vez que Adão vê a mulher, ele vê do jeito que homens levam anos para chegar lá. Foi a primeira visão que ele teve da mulher. E quando ele tem essa visão da mulher, ele diz: uau! Uau! Ele dá um berro, ele dá um grito, ele diz uau! E ele conclui: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela é da mesma essência, só que ela vai ser chamada mulher. Por quê? Porque ela é diferente. Porque do homem foi tirada. E é um joguete do hebraico, de um acréscimo, de um sufixo, que dá uma poesia interessante aqui. Ela será chamada mulher, e se acrescenta um pontinho ali no hebraico ao nome do homem, porque do homem foi tirada. Verso 24: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e hoje eu quero conversar um pouco mais profundamente sobre esse negócio de homem ter que deixar pai e mãe, porque me intriga o fato de que, biblicamente, a ordem é para o
homem deixar pai e mãe, sendo que culturalmente, naquela época, quando existia um casamento, era a mulher que vinha morar nas terras dos pais do homem. O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E um verso muito bonito. O homem e sua mulher viviam nus. Eles deram uma boa de uma corrigida nessa tradução, porque versões em português anteriores diziam homem e mulher estavam nus. Não, eles não estavam. Eles viviam nus. Eles viviam nus. E detalhe, não sentiam vergonha. Hoje, rapidamente, eu ouvi de uma pessoa que numa conversa com seu noivo, disse assim, você quer conhecer minha vida? Ele disse, não. Isso me ocorreu. Quantos de nós temos um relacionamento conjugal realmente desnudados? Se a sua esposa realmente te conhecer, ela continua com você? Se o seu marido realmente te conhecer, ele continua com você? Eles estavam nus. Nus fisicamente, nus emocionalmente, e eles não tinham do que se envergonhar. Bem, nesses textos eu quero destacar para vocês 3 princípios. O primeiro princípio já é conhecido de vocês: homens e mulheres são seres essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Como eu disse alguns domingos atrás, eu enfatizei a questão de que homens e mulheres são seres essencialmente iguais. Eu queria agora trabalhar um pouquinho nessa coisa de que homens e mulheres são funcionalmente diferentes. Por quê? Porque essa é uma das verdades mais simples e básicas, mas constantemente ou esquecida ou completamente desconhecida por maridos e esposas. Uma das reclamações que eu mais escuto de homens é que as suas mulheres agem, sentem, pensam não como eles. E eles não conseguem entender por que elas agem, sentem e pensam de uma forma diferente. Por outro lado, uma reclamação que eu escuto de mulheres é que elas não conseguem entender a forma como agem, sentem ou pensam seus maridos. E principalmente por que eles não conseguem entender a forma como elas pensam, agem e sentem, especialmente quando estão com dor de cabeça. Elas não conseguem entender como homens podem lidar de forma tão pragmática com assuntos tão complexos. Enquanto homens não conseguem entender por que mulheres têm que complicar tanto um assunto tão simples. Para homem, é tão fácil fazer sexo. Por que a mulher tem que complicar tanto? Para a mulher, como que o homem pode ser tão pragmático e simplista num assunto tão sério? Detalhe, as diferenças, elas não deveriam ser motivo de reclamação, mas sim de gratidão. Maridos, graças a Deus, as suas esposas não agem, não pensam e não sentem como vocês. Graças a Deus. Sabe por quê? Se a sua esposa pensasse, agisse, sentisse como você teria um outro homem em casa. E eu não sei se você se sentiria confortável com isso, mas eu não. Eu não. Da mesma maneira, mulheres, graças a Deus, os seus maridos não agem, não sentem, não pensam como vocês. Por quê? Se isso viesse a acontecer, e por sinal,
Se isso já aconteceu, é um péssimo sinal. É um péssimo sinal porque, mulher, você conseguiu transformar o seu marido em outra mulher. E detalhe, homens são péssimas esposas. Péssimas esposas. Você vai se frustrar se você conseguir transformar o seu homem numa esposa, porque eles são péssimos nesse negócio. Homem é bom enquanto é marido. Mulheres são boas enquanto são esposas. Mas homens e mulheres pensam, agem e sentem de formas diferentes. Essa questão da diferença entre homem e mulher tem sido muito explorada por vários autores. Deixa eu citar alguns. John Gray, nesse clássico Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Larry Crabb, Homem e Mulher, Viva a Diferença. E Kevin Lennon, que eu acabei de citar, O Sexo Começa na Cozinha, com o seu capítulo fantástico, Mulheres são de Plutão e Homens são os Patetas, né? Sexualmente falando, algumas pessoas dizem que homens são comparáveis a micro-ondas, né? Basta apertar um botão e em 5 minutos está tudo pronto. Mulheres são como fogão a lenha. Elas estão de meia hora para aquecer, para esquentar. Já o pessoal que gosta de carro, a gente tem muitos aqui que gostam de carro, já existe uma outra comparação, né? Que homens são como esses carros, pode ser até um carrinho 1000, mas ignição automática, você dá na chave e pega, né? Mulheres são aqueles potentes carros, motor V8, mas a álcool, numa manhã de inverno fria, né? Demora, depois que embala é fantástica, mas para pegar é um sufoco. Homens e mulheres são diferentes, sim, e lidam com a questão da sexualidade de forma diferente. E isso acontece desde que eles são adolescentes ou meninos. Desde a adolescência você pode notar essa diferença. Meninos tendem a serem mais interessados em sexo, para não dizer mais compulsivos por sexo. Meninas, detalhe, a mídia tem procurado transformar a mulher no aspecto sexualidade, tem procurado transformar a mulher numa expressão muito próxima da sexualidade feminina. Eu diria que a mídia cobra da mulher uma postura mais agressiva, mais caçadora no aspecto sexual. Mas isso, quem estuda profundamente a mulher, no seu aspecto biológico, no seu aspecto emocional, sabe muito bem que isso é uma agressão. É uma agressão. Não é condizente a formação da mulher, biológica e emocional, ser a caçadora do processo. Algo dentro da mulher, emocionalmente, pede para que ela seja a conquistada. Já eu volto nisso. Deixa eu voltar na questão dos meninos e das meninas. Naturalmente, sem essa influência e esse bombardeamento da mídia sobre as mulheres, naturalmente, homens são seres mais visualmente orientados no seu instinto sexual e quase automáticos no seu instinto sexual. Quando Deus coloca Eva na frente de Adão, Adão quase de forma incontida diz: uau! Interessante. Você já parou para pensar que Adão faz isso na frente de Deus? Se fosse eu faria uau! Aí quando eu lembrasse que oh Deus, uau, que sol bonito, uau, que natureza linda. Mas interessante, Adão não fica nem corado por ter feito isso. E Deus não repreende. Por quê? Porque Deus fez o homem assim. Mulheres não são
apesar da mídia bombardeá-las para fazerem delas isso, mulheres não são tão visualmente orientadas e não têm instintos tão automáticos sexualmente falando. Mulheres são mais afetivamente orientadas e o interesse delas demanda envolvimento emocional e é mais complexo. E é assim que a coisa funciona. Biblicamente falando, não existe nada de errado nisso. Mulheres são mais complexas? Sim. Homens são mais pragmáticos? Sim. E existe uma perfeição aí, né? Homens, por serem mais pragmáticos, gostam de diversidade. É por isso que, sem o bombardeamento da cultura atual da mídia sobre as mulheres, historicamente os homens sempre foram mais tendentes ao adultério do que a mulher. Por quê? Porque o homem tem uma tendência, um instinto, que não é da criação, mas é natural no aspecto pós-queda, ou seja, errado, mas ele tem um instinto à diversidade. Mas sabe o que muitos homens ainda não descobriram? Que você não precisa de muitas mulheres. Basta você tentar entender uma só. E você vai ter uma diversidade infinda. Infinda. Você já percebeu que o que funciona no dia seguinte não funciona? Eu ouvi a risada da minha esposa agora. Você já percebeu isso? Você faz um dia e você fala, joia, descobri a mina do ouro, é aqui. No dia seguinte não funciona. Não funciona. Por quê? Porque mulheres são complexas e ainda bem que são, porque homens gostam de diversidade. Você não percebeu isso ainda? A maneira como você conquista a sua esposa um dia não funciona no dia seguinte. A maneira como você lida com a sua esposa num dia não dá certo no dia seguinte. São diferentes. E graças a Deus por isso. Agora, o grande problema, percebam por favor, chama a sua atenção para isso, o grande problema em nossa cultura é que meninos estão crescendo. Eu vou repetir, meninos, tá bom? Meninos estão crescendo, vendo revistas, filmes e sites na internet nos quais mulheres agem profissionalmente de acordo com um padrão sexual masculino. Este é um dos grandes problemas da pornografia. A pornografia gradativamente convence um homem de que existem mulheres que pensam, agem e sentem como eles. Isso é uma mentira cultural. Elas são profissionais, são mulheres, sim, mas atuando em revistas, filmes e sites da internet como uma caricatura grotesca do feminino. Elas são mulheres, sim, mas pagas e usadas para satisfazerem o imaginário masculino. E gradativamente, meninos, crescem achando que mulheres, sexualmente falando, pensam, agem e sentem como eles. A pressão sobre as meninas é um pouquinho diferente. Todo o bombardeamento de sexo na mídia, na televisão, nos jornais, nas revistas, no talk show, nas músicas, em tudo quanto é canto, em outdoor e assim por diante, faz muitas vezes com que meninas cresçam associando a palavra sexo com algo banal, grosseiro e errado. O que deve ser evitado a qualquer preço. Até mesmo pais cristãos, de forma inadvertida, aconselham suas filhas dizendo: minha filha, sexo é algo muito feio, muito errado, é satânico, por isso você deve guardá-lo para a pessoa que você ama. Que lógica mais absurda essa? Biblicamente falando, o sexo foi criado por Deus, faz parte de um pacote que recebeu o ISO 9000 divino. Deus olhou tudo e disse: esse negócio ficou bom, incluindo
a sexualidade. Agora, meninas envolvidas por uma cultura familiar supostamente cristã, mas com uma visão deformada acerca da sexualidade, algumas dessas chegam no casamento, consciente ou inconscientemente, achando que no momento em que entram no quarto com seus maridos, Deus fecha os olhos ou fica do lado de fora da porta. Elas não conseguem conceber a sexualidade como uma grande bênção de Deus dada não apenas ao homem, mas também a elas. E se não bastasse essa sobrecarga cultural sobre as meninas, que faz com que elas associem a palavra sexo com algo banal, algo errado, quando elas se casam, elas se encontram com meninos. Meninos crescidos fisicamente, mas imaturos emocionalmente. Meninos que trazem para a relação conjugal toda a concepção das fantasias sexuais produzidas pelas revistas, pelos filmes, pelos sites pornográficos, reforçando na cabeça feminina a associação do sexo com algo banal, grosseiro e sujo. O resultado é trágico. Os meninos continuam querendo sexo e as meninas continuam querendo distância do sexo. E a gente fica correndo um atrás do outro em volta da mesa. Por quê? Uma deformação gerada pela nossa cultura. Uma deformação gerada pelos programas e pelos seriados que você assiste na Warner, na Sony, na novela da Rede Globo e tantas coisas mais. Essa deformação também se torna mais frustrante no imaginário feminino, porque se tem uma coisa que deforma o imaginário masculino, é a pornografia. Se tem uma coisa que deforma o imaginário feminino, é comédia romântica. Porque os caras... Você já percebeu como os atores que são galãs nas comédias românticas, eles agem, pensam e sentem como mulheres? E aí as meninas querem que o seu homem haja como um ator. E a gente continua correndo um atrás do outro em volta da mesa. É claro, eu sei, eu não sou ingênuo. Existe entre as meninas hoje em dia uma segunda tendência gerada por essa pressão para que a menina ou a mulher assumam uma postura mais masculina em relação à sexualidade. E esse modelo cultural da garota sexy, liberada e caçadora gera, por exemplo, um perfil feminino do tipo Sex and the City. Não sei quantos já assistiram esse seriado. Ele não é natural e nem condizente ao mundo biológico e o emocional feminino. É uma agressão cultural. Mas especialistas podem garantir para vocês, existem inúmeros livros que vão comprovar que isso é uma agressão ao perfil feminino. Além do mais, enquanto a mídia diz que esse padrão é uma forma da mulher libertar-se dos tabus e assumir sua liberdade, mais e mais ela é vista como um objeto do prazer masculino, tornando-se refém da tendência prazer sem compromisso, sexo sem afetividade, que caracteriza a natureza masculina. Um segundo princípio desses textos diz o seguinte: homens e mulheres são funcionalmente diferentes, mas constantemente atraídos. Eu já citei para vocês aqui, desde o princípio foi assim. Quando Adão vê Eva do jeito que Deus criou, a reação dele é: uau! E Deus não o reprime. Deus, rapaz, se comporta. Porque Deus criou o homem para ser atraído pela mulher. E criou a mulher
para ser atraída pelo homem. É claro, o homem é atraído quase que instantaneamente. A mulher, ela precisa de alguma coisa a mais, ela precisa ouvir o cara. Não basta o cara ter um corpão, ela já teve várias decepções com isso, ela precisa ouvir o cara, ela precisa saber o que tem na cabeça do cara, ela precisa sentir as emoções do sujeito. Homem não, o homem nesse aspecto é mais tolo. Ele vai pelo visual, ele é visualmente orientado. Mas Adão, quando vê Eva, você pode imaginar a cena? Deus cria, coloca Adão de frente para Eva. Quando Adão vê Eva, ele dá um grande assobio. E Deus não repreende. Por quê? Porque Deus o criou dessa forma. Detalhe, isso não quer dizer que mulheres não se sentem sexualmente atraídas. Ou, isso não quer dizer que mulheres que se sentem sexualmente atraídas estão cometendo um pecado e são sujas. Não! O livro de Cantares, o qual descreve com toda intensidade a paixão, o envolvimento emocional e físico de um casal, é muito interessante. Ele começa com as palavras de uma mulher. Quem toma a iniciativa no livro de Cantares é a mulher. Eu quero provar para vocês que as mulheres podem sim se sentirem sexualmente atraídas e devem sim se deixar atrair sexualmente. Veja só como essa mulher em Cantares começa o livro no verso 2. Veja só: ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Que pensamentos obscenos para uma mulher bíblica, não? Não. São pensamentos de uma mulher envolvida afetivamente e comprometida com o homem. E ela vai além disso aqui. Isso aqui é fichinha perto do que essa mulher faz. Essa mulher, por ela ser bíblica, perceba mulheres, por ela ser bíblica, ela sabe que homem não sabe ler pensamento. Não sei se você já percebeu, homem não sabe ler pensamento. Então, o que essa mulher faz? Ela diz para o seu amado como ela quer ser abraçada e beijada. O seu braço esquerdo esteja debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abrace, porque o homem não consegue ler pensamento. Ela deseja, ela fala para o seu homem o que ela quer e ela olha para o seu homem e descreve o seu homem. Eu tirei as outras figuras que eu vou precisar de muito espaço agora. Veja só o que essa mulher em Cantares capítulo 5 diz: o meu amado tem a pele bronzeada, menino do Rio. Ele se destaca entre 10.000, faz academia, tal. Seus braços, olha só, são cilindros de ouro com berilo neles engastado. Seu tronco, parecido com o meu assim, é como marfim polido adornado de safiras. Suas pernas são colunas de mármore firmadas em bases de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano, não o nariz dele, a aparência. Ele é elegante como os cedros. Sua boca é a própria doçura. Ele é muito desejável. Esse é o meu amado. E aí ela ainda faz gracinha para as outras mulheres dizendo: esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Ele é meu. Você imagina como se sente o homem depois que ele escuta isso? Deus grego. Esse cara está pronto por qualquer coisa agora. Esse cara foi convencido de que ele é tudo isso. Detalhe, nós não temos prova alguma de que esse sujeito é o que essa mulher diz. Mas não importa. Isso é a forma como os olhos dela enxergam o seu marido. E isso basta.
Isso basta. O que importa para mim como marido, ou o que deveria importar para mim como marido, não é como a cultura me vê, mas como a minha esposa me vê. Mulher, o que deveria importar para você não é o que a cultura da Rede Globo diz para você, se você está muito magra, muito gorda, muito alta, muito baixa, seja lá o que for. O que deveria importar para você são os olhos do seu marido. Isso é libertador. O que importa para esse cara são os olhos da amada dele. E se você ler o livro de Cantares, você vai perceber que o que importa para a amada são os olhos do amado dele. Por isso, mulheres, você quer minar o respeito pelo seu marido e tirar os olhos dele de você? Quando você estiver assistindo um seriado na televisão, um filme de Hollywood, e passar aquele ator, a lá Brad Pitt, Richard Gere não entra mais em casa. Minha esposa já tem um Ricardo lá, por que ela precisa de um Richard? Esse eu já disse, não entra. Essa mulher, ela fala essas coisas não assistindo um filme de Hollywood. Ela fala olhando para o seu amado. Olhando para o seu amado. Você quer minar a sua relação? Quando você estiver assistindo o filme, do lado de um homem, comece a elogiar o cara que está na tela. Já vi o homem fazendo assim, ó. O inverso também é verdadeiro. Homens, vocês gostam de diversidade. O instinto faz você olhar e a vontade é falar, fio, né? Mas coloque o seu desejo na direção da sua amada. Já vou citar alguns textos de provérbios que são fantásticos, conselhos de pai para filho. Agora, deixa eu terminar essa parte. Essa mulher, ela faz uma coisa surpreendente, porque ela se expõe. Mulher, você já parou para pensar que mulheres, elas não gostam de falar o que elas sentem sexualmente, elas não gostam de descrever o que elas querem sexualmente, elas não gostam de falar do corpo do marido sexualmente, sabe por quê? Porque isso expõe uma mulher, isso deixa uma mulher vulnerável, isso faz uma mulher se sentir não nua fisicamente, mas nua emocionalmente. Mas sabe por que essa mulher faz isso? Porque a relação dela não é de final de semana. A relação dela não é de sábado à noite. Ela não está namorando com um cara para ver o que vai dar. Ela está se relacionando com o amado que é dela. E ela é do amado dela. E acabou, ponto final. Essa relação de intimidade se dá num contexto de compromisso e maturidade. Sexo é bom. Sexo é maravilhoso. Mas, biblicamente, sexo foi feito e criado por Deus para uma relação de maturidade e compromisso que nós chamamos casamento. Coisa antiquada, não? Veja só, antes de ir para o princípio 3, eu queria só fazer uma ponte cultural aqui com vocês. Tem uma música da Marisa Monte com Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, que o refrão diz: eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Não é essa música que essa mulher de Cantares cantava. Possivelmente a música que ela cantava dizia assim: eu sou do meu amado, não sou de todo mundo, e meu amado me quer bem. Eu sou do meu amado, não sou de todo mundo, e meu amado é meu também.
Essa é a sabedoria bíblica, que culmina aqui. Homens e mulheres se relacionam sexualmente sem culpa, mas numa relação de compromisso e maturidade. Veja só, o texto bíblico em Gênesis 2:25 diz que homem e mulher viviam nus e não tinham do que se envergonhar. Eles não tinham nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de remorso por viverem intimidade física e emocional. Por quê? Porque o texto anterior nos dá a dica. Gênesis 24 diz: por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Resumo da ópera: compromisso. Compromisso. Mas deixa eu explicar um pouquinho mais esse texto, porque esse texto é imprescindível para a gente compreender a sexualidade no lugar da espiritualidade. Deixa eu dizer por quê. Esse texto é escrito possivelmente por Moisés há cerca de 1600 anos antes de Cristo. Esse mesmo texto é citado por Jesus 1600 anos depois, quando ele é questionado por fariseus acerca da questão do divórcio. E esse mesmo texto, alguns anos mais tarde, é escrito ou descrito pelo apóstolo Paulo em Efésios 5, reforçando o fato de que esse texto é imprescindível para a compreensão da sexualidade numa perspectiva bíblica. Esse texto não é um texto cultural, esse texto é acultural, porque ele foi citado 1600 anos antes de Cristo, ele foi citado por Cristo e ele foi citado por Paulo. Ele não está preso ao contexto cultural original de Moisés, apesar dessa ser uma argumentação cultural. Para mim, esse texto nos dá uma ordem lógica do processo. Primeiro, garotão, quer sexo? Deixa o pai e a mãe. Deixa eu dizer uma coisa, não se ofendam, por favor, mas biblicamente, sexo é para homem, não é para menina. Nós temos tantos problemas, tantos desencontros na nossa sociedade. Por quê? Porque a gente está colocando coisa séria na mão de meninos. Eu escuto pais dizendo assim: meu filho ainda não tem responsabilidade para tomar conta da minha empresa. Meu filho não tem responsabilidade ainda para casar e cuidar de uma casa. Meu filho não tem responsabilidade para ter uma esposa e ter filhos. Então seu filho não tem responsabilidade para se envolver sexualmente com uma pessoa. Porque esse negócio é muito mais sério do que você possa imaginar. Sexo não é entretenimento. Sexo é um envolvimento físico, emocional, espiritual. Sexo, quando você deita e faz, a hora que você se levanta, você não é mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Um pedaço de você ficou com aquela pessoa, e um pedaço da pessoa ficou com você. Existe não somente um compartilhar de êxtase, de gozo físico, gente. Existe um compartilhar de experiência emocional e espiritual. Tanto que na antiguidade, muitas religiões associavam a prática do culto às sacerdotisas, às prostitutas cultuais, e parte do culto envolvia o ato sexual. Por quê? Porque desde a antiguidade as pessoas não viam o sexo como um ato no mesmo patamar de tomar um chopinho no final de uma tarde quente, nem de ir num bom restaurante e degustar uma boa comida francesa.
A sexualidade não é um item do entretenimento como a nossa cultura está colocando. O cara concebe um final de semana. Bom, final de semana bom é o seguinte: a gente vai sair, a gente vai num restaurante, a gente assiste um filminho e depois, pronto, motel. Biblicamente, sexo é coisa séria. Não séria no sentido de ruim. É muito bom. Muito bom, mas se torna melhor ainda quando feito num ambiente aonde você pode se dar totalmente ao outro e ter o outro totalmente, porque você sabe que existe um compromisso. Na manhã seguinte ele está do seu lado, depois de um mês ele está do seu lado, depois de um ano ele está do seu lado, e quando você já for uma velhinha ou um velhinho e não tiver mais isso para oferecer, ele ainda estará do seu lado. Isso nos dá a liberdade de vivermos a sexualidade na sua plenitude. Uma entrega total, incondicional. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 7, o corpo da mulher não é mais dela, é do marido. O corpo do marido não é mais dele, é dela. Por isso você, mulher, não tem o direito de fazer greve de sexo. Você, homem, precisa sim cumprir a sua função bíblica, de corresponder às necessidades físicas da sua esposa. Isso é o sexo na perspectiva bíblica. Veja só, eu acho que essa ordem do deixar o pai e a mãe é estranha, porque naquele contexto a mulher se casava e vinha morar na propriedade dos pais. Logo, eu não creio que esse texto esteja dizendo que o homem tem que ter condições financeiras para sustentar a sua própria família. Isso é muito mais uma imposição cultural atual do que bíblica. Então vamos diferenciar a experiência cultural de fato bíblico. Para mim, isso aqui tem a ver com um fator psicológico. O homem está pronto e disposto a deixar de ser filho para assumir o seu papel de marido e pai? Em outras palavras, antes de um homem ter sexo, é importante que ele demonstre disposição de ter responsabilidade. Por quê? Porque biblicamente sexo é algo muito bom, mas para gente grande, não para meninos. Sexo é uma tremenda bênção, mas para ser usufruída por gente responsável que já abriu o direito de ser o filhinho da mamãe e o filhinho do papai. Para ser o pai dos filhinhos e o marido da mulher. Esse negócio é sério. Meninas, você está saindo com um cara e você está oferecendo sexo para ele, e quem arruma a cama dele ainda em casa é a mamãe, quem faz o prato dele na hora do almoço é a mamãe, antes dele sair, quem vem e abotou aqui o botãozinho para arrumar o colarinho dele é a mamãe, você está numa fria. Esse cara nunca vai crescer. Sabe por quê? A sabedoria bíblica é a seguinte, e aqui eu vou falar um negócio que vai ter gente que vai brigar comigo depois, mas já brigaram por tanta coisa, eu não vou ficar bravo com mais essa. Por que Deus deu esse negócio para meninos, que o cara fica 100 por hora querendo sexo em tudo quanto é canto, e o cara vai ficando doidão na medida que passa os 15, 16, 17, 18 anos, e o sexo fica aflorado no cara? Você sabe por quê? Deus fez o homem assim? Para que toda essa energia seja canalizada numa direção. Eu preciso crescer, porque eu quero casar. Sabe o que acontece na nossa cultura? A gente dá sexo para menino. E eles têm 15, 20, 30, 40 anos e continuam menino. Sabe por quê? Eles não precisam crescer. Eles não precisam crescer.
Alguns de vocês aqui, não eu, mas alguns de vocês são do tempo que, por exemplo, um cara, para ver um filme no qual uma mulher aparecia, entre aspas, nua, e naquele tempo nua era da cintura para cima de lado, né? O cara, para assistir um filme assim, ele tinha que ter 18 anos, meu amigo, e de carteirinha ali assinada, RG. Wilson, você lembra da ansiedade para fazer 18 anos? Guilherme, você lembra? A gente contava os dias. Quando vai chegar? Falta um ano. Falta 6 meses. Faltam 3. Você já percebeu que não existe essa ansiedade hoje? Com 12 anos eles ligam a televisão e na sessão da tarde eles veem coisa muito pior do que eu só pude ver depois dos 18 anos. A gente está dando sexo como coisa banal para menino. E menino que tem sexo antes da hora não tem vontade de crescer. E por favor, não se ofenda com o que eu estou dizendo. Eu só estou querendo ajudar você a entender o que a cultura está fazendo de você. E aí você decide o que você vai fazer do que fizeram de você. Por um lado, deixa eu deixar claro isso aqui. Por um lado, desejo sexual não é tudo para casar, tá? Muita calma nessa hora. O fato de você querer sexo não significa que você deve casar. Não. Casamento exige compromisso, maturidade, envolvimento emocional. Casamento é muito mais do que sexo. No entanto, o desejo sexual faz parte, sim, de um desejo legítimo por casamento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, verso 9, diz assim: se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar pegando fogo, ardendo em desejo, saindo faísca para tudo quanto é lado. Paulo não é da nossa época. Se Paulo vivesse hoje, ele sabe que a turma não arde em desejo. Ele diria: melhor é casar do que você ficar dando sexo para menino. Ele não vai crescer. Ele não vai assumir a vida. Ele não vai virar homem. Ele não vai virar pai. Quando eu me deparo com casais vivendo o processo de separação, duas coisas são muito comuns. A primeira delas é vida sexual ativa antes do casamento. A segunda delas, que aparece muitas vezes, é: os meus pais não eram a favor dessa pessoa. Só para você pensar um pouquinho enquanto eu caminho para o final. O homem cresceu, ele deve se unir a uma mulher. E aqui eu queria sugerir você ler Provérbios, porque Provérbios, nos primeiros capítulos de Provérbios, existe uma insistência de um pai para com um filho, e o pai diz basicamente o seguinte: eu não vou citar os textos agora, vou dizer: filho, ele diz, eu sei que o seu desejo é crescente e quase incontrolável. Filho, eu sei que você está ardendo de desejo. Segunda coisa que o pai diz: filho, não se deixe controlar por esse desejo. Terceira coisa que ele diz: filho, rejeite o caminho oferecido pela cultura, que é: mata esse desejo. Não mata esse desejo, não mata. Não mata. Não mata esse desejo como se fosse fome de comida ao meio-dia. Não mata esse desejo como se fosse vontade de tomar um chopinho no final da tarde. Esse é um desejo que você tem que trabalhar e administrá-lo, porque esse desejo é bom. Ele vai te impulsionar ao crescimento e à maturidade. Agora, se você resolve lidar com esse desejo como qualquer outra necessidade fisiológica, dizendo simplesmente: teve desejo, vai e mata, filho, não é esse o caminho. Provérbios vai dizer: filho, uma esposa é um presente de Deus. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu a bênção do Senhor. E ele termina dizendo: filho, viva a plenitude da sua sexualidade com a sua esposa,
a mulher da sua mocidade. Olha o que ele diz aqui. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Casar cedo é bom? Me desculpem, pais. Porque a gente pode viver a intensidade da sexualidade no momento em que ela está mais aflorada. Mas eu não concordo com meu filho case cedo. Mas você casou. Mas é diferente. Não, você tinha bem menos do que ele. Ele não tem condição. Mas você tem condição de ajudar. Mas eu não acho que o menino que a minha filha namora é o cara certo, nem que a menina que o meu filho namora é a pessoa certa. Então para de fingir e diz isso para ele. Seja pai, seja mãe, seja pontual. Para de enrolar. Diga, meu filho, eu não estou contigo nessa. Minha filha, eu não estou contigo nessa. Seja pontual. Seja claro. Abençoe a vida do seu filho. E aí então, eles se tornarão uma só carne. E aqui, essa expressão fala dessa coisa de que, biblicamente, a sexualidade, queridos, não é um ato de entretenimento. Não é. Porque tomar um chopinho no final de uma tarde, um chopinho bem gelado numa tarde quente, é um relacionamento meu com uma coisa. Eu ir num restaurante bom e apreciar uma boa comida quando eu estou com fome, é um relacionamento meu com uma coisa. Mas sexo é um relacionamento meu com uma outra pessoa. Não é a mesma coisa. É pessoa. E aí, a sexualidade, existe uma troca tão intensa, que ela é muito maior do que o tempo que se passa fazendo sexo. É a Bíblia que diz que quando o sujeito se levanta, quando a garota se levanta de uma cama, os dois não são mais os mesmos. Sabe o que isso significa? Cada vez que você vive intencionalmente e intensamente a intimidade com a sua esposa e o seu marido, cada manhã que vocês se levantam, mais um vocês são. Casais que ficam se evitando, a cada manhã, mais distantes eles estão. Tem problema? Procura ajuda. Procura ajuda. Não tem desejo? Procura ajuda. A relação esfriou? Procura ajuda. Faça alguma coisa em relação a isso. Pare de pensar, mas o que os outros vão pensar de mim? Você tem que pensar o que vai ser do seu casamento. Agora, o contrário também é verdadeiro. Imagina se nós tivéssemos tempo para usarmos essas duas folhas aqui, para pegar o João e a Maria e passarmos cola, e eles se tornaram uma só carne, mas na manhã seguinte você rasga e parte do João vai com a Maria, parte da Maria vai com o João, e eles se juntam com outras pessoas, e a cada relacionamento é parte que vai ficando de cada lado. O que vai sobrar no final? Os terapeutas podem responder melhor do que eu. A confusão emocional que existe na mente de pessoas que viveram diversas experiências. O Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica fantástica, de um casal discutindo a relação na cama. E aí, a
A mulher fala, mas fulano, olha, você tem que botar para fora dessa cama a Martinha, a Francisca, a Maria José, porque elas me incomodam. E ele diz, mas você nunca botou para fora da nossa cama o Marcelo, o Leonardo, o Renato, você também tinha que colocar eles para fora da cama. E ela diz, mas se eu colocaria, se você colocasse para fora da cama a Márcia, a Maria José, e todas aquelas outras. E aí eles vão discutindo, até que vem o nome de alguém, e aí a mulher vira para o cara e fala, não, o nome dessa não. Não bote essa mulher na cama, porque daí quem sai sou eu. Sou eu. O que essa crônica relata? Uma verdade bíblica. Aqueles dois, eles estão se relacionando não um com o outro, mas um com um amontoado de relacionamentos do outro, o outro com um amontoado de relacionamentos deste um. A coisa fica feia e complexa. Eu termino lançando 3 desafios para vocês. Primeiro, eu sei que eu acho que tem 3 tipos de pessoas no nosso auditório hoje. Diante do que eu falei, tem gente que vai voltar, tem gente que não vai voltar, e tem gente que vai pensar. Mas fora esses 3 tipos, tem outros 3 tipos. Um é de gente que precisa lidar com o passado. Gente que durante o que eu falei, se sentiu incomodada em relação ao seu passado. Deixa eu te dar um texto bíblico para você se relacionar com o seu passado. Anote aí para você meditar durante a semana. Isaías 43, 25 e Isaías 44, 22. Sou eu mesmo, aquele que apago suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Deus pode fazer tudo novo. Basta você se voltar para Ele e dizer, Deus, eu quero recomeçar. Me perdoe. Eu pisei na bola. Eu errei. Eu quero zerar. E eu gosto dessa expressão. Apago as suas transgressões. Deleto as suas transgressões. Deus, reformata o nosso hard disk. Acabou. Começou do novo. Isaías 44, 22, como se fossem uma nuvem, varri para longe suas ofensas. Como se fossem a neblina da manhã, os seus pecados. Volte para mim, pois eu o resgatei. Puxa vida. Nosso Deus é tremendo. O nosso Deus não é esse sujeito que olha para a gente e diz, você pisou na bola, agora arrebenta a tua cabeça e paga os teus pecados. Deus é o Deus que olha para a gente e diz, você pisou na bola? Meu filho, vem aqui. Ainda mais agora você vai precisar de mim. Eu quero te perdoar. E eu quero que você comece de novo. Uma nova vida. Zero o seu casamento. Zero o seu namoro. Zero a sua história. E decida hoje começar do zero, porque Deus te dá essa oportunidade. Mas tem gente que precisa lidar com o futuro. Ricardo, você fica falando aí de casamento, e eu aqui, não tenho namorado, eu aqui há 5 anos esperando, eu aqui já com meus 30 e tantos, eu aqui, é muito fácil falar, você está casadinho com a Sônia e tal, e eu? Deixa eu te dar um texto também, Provérbios 3, 5 a 7, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça que esse momento na sua vida faz parte do que Ele está fazendo em você. Deus não está longe do teu caminho, Ele está no teu caminho, Ele está trabalhando. E Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. E é isso que muitas vezes a gente faz quando escuta os princípios da sabedoria bíblica. Eu não concordo com isso. Eu acho isso muito radical. Gente, olha para a Bíblia. Briga com a Bíblia. Briga com a sabedoria bíblica.
Agora, o conselho que a sabedoria bíblica dá é: não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. E tem um terceiro e último tipo de gente aqui. Gente que está precisando lidar com um presente. Gente que vai ter que resolver a parada do que vai fazer hoje, do que está fazendo da sua vida. Gente que precisa tomar decisão séria. Séria. A olhar para sexo como coisa de gente grande e parar de agir como um menino. Um texto bíblico para você também. Romanos 12, verso 2. Esse já é conhecido nosso. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Eu sei que o que você está fazendo, os seus amigos fazem, as suas amigas fazem, o pessoal da faculdade faz, o pessoal da empresa faz, todo mundo faz. Eu sei, eu sei. A questão é isso que Deus quer que você faça? Esse é o convite de Deus para a sua vida. Mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu falar a última coisa. Tem muita gente que acha que Deus é um estraga-prazer. Tem gente que acha que Deus, ele fica atrás do muro, e quando a gente resolve fazer alguma coisa que dá prazer, ele aparece e diz: chega, acabou, pode parar. Deus estraga prazer. Deixa eu te falar uma coisa. Os princípios de Deus são dados a você e a mim, não para estragar o nosso prazer, mas para a gente ser feliz. Para a gente ser feliz. Quando a gente é criança, a gente acha que se enfiar o dedo na tomada a gente vai ser feliz. Vai ter sim uma sensação incrível. E quando o pai diz não, a gente sai emburrado. Mas sabe o que o pai queria? O nosso bem. Os seus amigos da faculdade, os seus amigos do trabalho, os seus amigos por aí, vivem de uma determinada maneira. A pergunta que eu faço é o seguinte: quanto tem demorado o casamento deles? Quão certo tem dado o casamento deles? Quão felizes eles estão sendo na construção de uma família? Então me desculpe, os seus amigos não servem de parâmetro para que eu estabeleça a minha família. Esses são os princípios que Deus dá a você, jovem, que quer estabelecer uma família consistente, um relacionamento firme, uma casa, como Jesus contou, construída sobre uma rocha, e quando as tempestades vierem e os ventos baterem, ela vai permanecer, porque ela não foi construída sobre areia, ela foi construída sobre rocha. Se você precisa lidar com o passado, lembre-se, Deus hoje está pronto a apagar tudo e zerar. Se você precisa lidar com o futuro, lembre-se, Deus está com você agora e Ele está no seu caminho. Se você precisa lidar com o presente, não deixe a sabedoria secular moldar sua mente, o seu coração e o seu comportamento. Tome uma decisão hoje: eu não vou ser produto dessa cultura, eu vou ser agente de transformação dessa cultura. E tome uma decisão. Tome uma decisão. O que muda a vida da gente não são pensamentos, são atitudes. Você não tem que pensar, você tem que tomar uma decisão. O que muda a história de uma pessoa, o que muda a história de uma família, o que muda a história de uma cidade, de uma civilização, não são ideias, são atitudes. As ideias são importantes, mas atitudes são fundamentais para mudar o curso de uma história. Baseado nisso, tome uma atitude.
Senhor, mais uma vez nós queremos pedir que diante de tudo quanto ouvimos, o Teu Santo Espírito derrame sobre nós uma profunda humildade para reconhecermos que apesar de tudo quanto pensamos ou experimentamos no passado das nossas vidas, a verdade continua sendo a Tua vontade. Se nós não agimos no passado como Tu querias, e estamos aqui hoje felizes, não é porque o nosso caminho funcionou, mas é porque a Tua graça superabundou nas nossas vidas. E nós queremos Te agradecer por isso. Como pais, nós Te pedimos, dá-nos sabedoria para ensinarmos aos nossos filhos o Teu caminho. Dá-nos sabedoria para incentivarmos os nossos filhos a viverem nos Teus caminhos. Como pais, dá-nos o prazer de vermos os nossos filhos constituindo famílias saudáveis, estáveis e sendo felizes na relação conjugal deles. Mas dá-nos, Senhor, a ousadia para sermos pais e mães de uma geração que está sendo consumida por uma cultura utilitarista e hedonista. Dá-nos, Senhor, a unção do Espírito Santo para trabalharmos com os nossos filhos. Eu Te peço, Pai, como maridos, reaquece o nosso amor pelas nossas esposas, dá-nos nessa noite uma maior sensibilidade para com elas. Como mulheres, reaquece a paixão pelo marido, faz com que o desejo pelo marido volte a se acender e dá a todos nós aqui, Senhor, maridos e mulheres, o privilégio de termos uma relação conjugal satisfatória, feliz, consistente, prazerosa, celebrando o Senhor através da nossa sexualidade. Aqueles que estão aqui são solteiros, divorciados, eu Te peço, Senhor, abençoa-os, coloca no coração deles a certeza de que eles são tão amados pelo Senhor quanto qualquer pessoa casada neste lugar. E que o Senhor tem um plano para a vida deles tão maravilhoso quanto qualquer outra pessoa aqui. E que o Senhor os desafie a viverem tendo como a maior alegria a relação contigo. Abençoa a nossa comunidade, abençoa a nossa semana, que o Senhor nos dê ao longo dessa semana vitórias, vitórias na nossa vida pessoal, vitórias na nossa vida familiar, vitórias nos nossos negócios. Que o Senhor cuide de cada um de nós, que o Senhor nos proteja de todo tipo de armadilha, que o Senhor esteja constantemente nos orientando e as nossas mentes e corações estejam sensíveis à Tua voz, mansa e suave, constantemente nos convidando a voltarmos para o Senhor e a seguirmos os Teus caminhos. Que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre.